Olhando para trás, agora consigo identificar exatamente quando minha vida se dividiu em antes e depois. Eu tinha 16 anos quando meus pais me sentaram na nossa pequena sala de estar e me disseram que iam se divorciar. Sem dramas, sem gritos, apenas duas pessoas que deixaram de se amar e queriam coisas diferentes na vida. Lembro-me de ter ficado surpreendentemente bem com isso, talvez porque eles lidaram com a situação de forma tão madura ou talvez porque eu já tinha percebido sinais. Menos jantares em família, vidas paralelas sob o mesmo teto. Meu pai se mudou para um apartamento agradável do outro lado da cidade, e eu passava todos os outros fins de semana com ele. Pedíamos pizza e assistíamos a filmes ruins de ficção científica, como sempre fazíamos. Mas então minha mãe conheceu Francis. Apenas um ano após o divórcio, ela chegou em casa praticamente flutuando. Amora, conheci alguém especial, anunciou no café da manhã. Ele tem uma filha de uns 10 anos. Não seria bom ter uma irmã? Forcei um sorriso e mexi meu cereal na tigela. Ótimo, mãe, realmente ótimo. Em poucos meses, eles se casaram, e Francis e sua filha, Brianna, se mudaram para nossa casa. Foi aí que os problemas começaram. Brianna, com suas roupas de grife e cachinhos perfeitos, parecia um anjo na frente dos adultos, mas no momento em que eles se viravam, ela era outra pessoa. Começou com coisas pequenas. Meu suéter favorito acabando misteriosamente na máquina de lavar junto com meias vermelhas. Meu dever de casa aparecendo com manchas de café. Francis não era muito melhor. Fazia comentários sempre no limite da grosseria. Amora, não acha que essa saia está um pouco curta para a escola? Ou, talvez se você passasse menos tempo no telefone e mais estudando, suas notas seriam melhores. Tentei contar para minha mãe, mas ela apenas dizia: ele é só protetor, querida, quero o melhor para você. Então veio o incidente do projeto de pesquisa. Passei semanas trabalhando nele, entrevistas, coleta de dados, tudo. Cheguei cedo da escola um dia e encontrei Brianna no meu quarto, com as mãos manchadas de verde pelos marcadores que ela usou para destruir meu trabalho. Páginas e páginas de pesquisa arruinadas. O que diabos você está fazendo? Gritei, agarrando-a pela gola do seu caríssimo cardigã. Nada, ela guinchou, mas as evidências estavam todas nas suas mãos. Arrastei-a para baixo, onde minha mãe e Francis estavam assistindo TV. Olhem para as mãos dela, gritei, apontando para as manchas verdes. Olhem o que ela fez com meu projeto de pesquisa. Francis levantou-se, o rosto ficando vermelho. Tire as mãos da minha filha. Ela destruiu meu trabalho. Semanas de trabalho. Francis rosnou, avançando na minha direção. Como se atreve a tocar na minha Brianna? Ela é só uma criança. Olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ela apenas balançou a cabeça em desaprovação para mim, como se eu fosse a culpada. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, revivendo o silêncio da minha mãe repetidamente na minha cabeça. Pela manhã, tomei minha decisão. Comecei a arrumar minhas coisas antes do amanhecer, jogando roupas e livros em sacolas, sem me importar se estavam dobrados. Meu pai atendeu no primeiro toque. Amora, o que aconteceu? Eu me mudei para a casa do meu pai. Minha voz saiu trêmula. Posso morar com você, por favor? Claro, querida. Estarei aí em 20 minutos, ele respondeu. Quando a caminhonete do meu pai chegou, Francis já estava no trabalho e Brianna estava na escola. Minha mãe ficou na porta observando enquanto eu carregava minhas malas. Amora, não faça isso, ela disse. Você está exagerando. Exagerando? Eu me virei para ela. Seu marido me chamou de tola e você não fez nada. Sua enteada destruiu meu trabalho e você ficou calada. Meu pai deve ter escutado porque seu rosto escureceu. O que é isso de Francis chamar minha filha de nomes? Depois de eu contar tudo, ele ficou furioso. Ele foi direto para o local de trabalho de Francis. Eu fiquei na caminhonete, mas conseguia vê-los pela janela do escritório de Francis.
Meu pai apontava o dedo, Francis se levantava, ambos com os rostos vermelhos, trocando acusações. A segurança teve que intervir antes que saíssem no soco. Morar com meu pai era como respirar ar fresco depois de estar debaixo d'água. Não havia mais necessidade de andar pisando em ovos ou verificar meu quarto em busca de sabotagens. Ele me ajudou a refazer meu projeto de pesquisa, ficando acordado até tarde comigo, trazendo café e lanches. Alguns dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem. Não acredito que você colocou seu pai contra o Francis assim. Você está destruindo esta família. Eu nem me preocupei em responder. Que família ela estava falando? Aquela onde seu marido me abusava verbalmente e sua enteada destruía minhas coisas? Foquei em terminar meu último ano do ensino médio com tudo. Na formatura, meu pai e minha avó estavam na primeira fila, torcendo mais alto que todo mundo. Minha mãe estava lá também, com Francis e Briana, mas mal olhei na direção deles quando atravessei o palco. Estamos tão orgulhosos de você, querida, disse minha avó depois, me abraçando com força. E temos uma surpresa. Seu pai e eu economizamos para o seu fundo universitário. Eles haviam guardado o suficiente para cobrir minha mensalidade na faculdade local. Mudei-me para o dormitório naquele outono, pronta para um novo começo. Alguns meses após o início do meu segundo ano, minha mãe entrou em contato pelas redes sociais. Desculpe por tudo o que aconteceu. Podemos conversar? Concordei em encontrá-la em um café perto do campus. Foi estranho no começo, as duas mexendo no café por tempo demais, evitando contato visual. Briana está começando a olhar faculdades, ela disse. E Francis acabou de comprar um carro novo. Que bom, respondi, mudando rapidamente de assunto. Meu professor de psicologia acha que eu deveria considerar o mestrado. Depois disso, estabelecemos uma rotina de encontros mensais no café, onde falávamos de assuntos neutros. O tempo, minhas aulas, o trabalho dela. Às vezes, ela tentava mencionar Francis e Briana, mas eu mudava o rumo da conversa. Não era perfeito, mas era algo. Após a graduação, consegui um emprego como gerente de projetos júnior. Meu pai ficou emocionado e imediatamente me ofereceu um lugar no apartamento dele. Você pode economizar dinheiro, Amora, disse ele durante o jantar. Não precisa se apressar para alugar um lugar. Balancei a cabeça enquanto mexia no prato de macarrão. Obrigada, pai, mas preciso fazer isso sozinha. Encontrei um pequeno apartamento perto do trabalho. Não era muito, mas era meu. Na primeira noite, sentada no meu sofá de segunda mão com comida chinesa para a viagem, me senti mais adulta do que nunca. Todo mês, eu separava uma parte do meu salário para o meu fundo de uma futura casa. Enquanto meus colegas saíam para almoços caros, eu levava sanduíches de casa. Quando eles iam para os bares depois do trabalho, eu ficava até mais tarde, lidando com os projetos que ninguém queria. Monteiro, o cliente impossível, avisou meu colega Fred, quando eu me ofereci para cuidar do projeto Pegasus. Eles já tinham passado por 3 gerentes de projeto. Eu apenas sorri e pensei, me veja trabalhar. 3 meses depois, o projeto Pegasus foi concluído antes do prazo. Meu chefe me chamou em seu escritório, visivelmente impressionado. Amora, tenho que dizer que você superou todas as expectativas, disse ele, deslizando um cheque de bônus pela mesa. Continue assim e você irá longe nesta empresa. Os bônus trimestrais começaram a chegar, e não eram pequenos. Cada centavo foi direto para minha conta poupança. Meus colegas de trabalho achavam que eu era louca por recusar happy hours e viagens de fim de semana. Você está desperdiçando sua juventude, minha mãe disse durante uma de nossas reuniões para tomar café, 2 anos depois. Você deveria aproveitar a vida um pouco. Eu estou aproveitando a vida, respondi. Estou construindo meu futuro. Ela mexeu o café distraidamente. Briana está entrando para uma fraternidade na faculdade e está se divertindo muito. Mudei de assunto. O tempo tem estado agradável ultimamente. As únicas vezes que eu não consegui evitar Francis e Briana eram em reuniões de família, dia de ação de graças na casa da tia Maria, Natal na casa do tio João.
Eu entrava, abraçava minha mãe e fingia que eles não existiam. Briana, agora na faculdade, me lançava olhares arrogantes. Ela estava mais alta, mais refinada, mas aquela veia maldosa ainda estava lá, apenas mais bem disfarçada. Francis ficava de braços cruzados, me olhando de cima para baixo. Ainda naquele emprego de nível inicial, ele dizia alto o suficiente para que os outros ouvissem, mesmo sabendo que eu já tinha sido promovida 2 vezes. No último dia de ação de graças, eu estava ajudando a tia Maria na cozinha quando minha mãe me encurralou perto da geladeira. Amora, você não acha que isso já foi longe demais? Ela suspirou. Briana cresceu agora. Francis se acalmou. Não podemos simplesmente ser uma família? Fechei a porta da geladeira com mais força do que o necessário. Nós não somos uma família, mãe. Somos pessoas que, por acaso, estão conectadas pelo seu casamento. Só isso. Você está sendo infantil, ela disse, balançando a cabeça. As pessoas crescem, as pessoas mudam. Sim, elas mudam, respondi, olhando diretamente para ela. Eu cresci o suficiente para saber que não preciso de pessoas tóxicas na minha vida, mesmo que sejam tecnicamente família. Ela abriu a boca para argumentar, mas apenas balançou a cabeça e saiu. A mesma mãe de sempre, sempre escolhendo o caminho de menor resistência, sempre fugindo de confrontos. Mas cada comentário sarcástico de Francis, cada olhar arrogante de Briana só reforçava que eu tinha tomado a decisão certa ao manter distância. No dia em que completei 28 anos, assinei os papéis finais da minha casa. Após anos economizando e fazendo horas extras, consegui pagar 60% do valor total. As prestações da hipoteca não tirariam meu sono. Parabéns, senhorita Amora, disse a corretora, entregando as chaves. É uma propriedade linda. De pé na minha sala de estar vazia naquele primeiro dia, senti que finalmente podia respirar. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha com bancadas de granito e um quintal onde eu poderia plantar um jardim, tudo meu. Planejei uma festa de inauguração, enviando convites para a família e amigos próximos. Meu pai e minha avó não puderam vir, eles tinham se mudado recentemente por causa da aposentadoria do meu pai. Quando liguei para minha mãe para convidá-la, fui específica. Eu adoraria que você viesse, mãe. Só você. Ela hesitou. Amora, isso não é justo com o Francis e a Briana. Mãe, é a minha casa, minhas regras. Ela concordou, mas eu deveria ter previsto o que viria. No dia da festa, abri a porta e encontrei minha mãe de pé ali, com Francis e Briana a tiracolo. Surpresa, disse minha mãe, com uma expressão fraca ao notar minha reação. Mordi a língua e os deixei entrar. Os olhos de Francis examinaram tudo, seus lábios se curvando levemente enquanto ele analisava o ambiente e o piso de madeira. É bonito, ele disse, de um jeito que fez soar como qualquer coisa, menos um elogio. Briana, agora com 22 anos e vestida como se tivesse saído de uma revista de moda, perambulava pela casa com o nariz empinado. A cozinha é meio pequena, não é? Eu estava mostrando o pátio dos fundos ao meu colega Fred quando ouvi Briana falando com minha mãe e Francis na sala de estar. Pai, também estive olhando casas, ela disse alto o suficiente para que eu escutasse. Vou comprar uma bem maior que esta, com uma piscina. Não consegui me segurar. Voltei para dentro. Sério? Que interessante. Com que trabalho você planeja comprá-la? O rosto de Briana ficou vermelho. Tenho perspectivas. Perspectivas não são salários, eu disse. E, pelo que sei, você ainda está vivendo do cartão de crédito do seu pai. O rosto de Francis ficou naquele tom familiar de roxo. Como você se atreve? Não, como você se atreve, eu cortei. Você aparece sem ser convidado na minha casa e ainda fica aqui insultando-a. Amora, minha mãe segurou o braço de Francis quando ele deu um passo à frente. Vamos embora, Francis, Briana. Eu os observei saírem apressados, minha mãe lançando um olhar apologético por cima do ombro. A porta se fechou atrás deles, e a festa continuou. 3 meses após o desastre da inauguração, meu chefe me chamou ao seu escritório com uma oportunidade irrecusável: liderar um grande projeto em outra cidade.
Isso significaria vários meses fora, mas poderia acelerar minha carreira rumo à gerência sênior. Minha maior preocupação era minha casa, especialmente meu jardim interno. Passei meses cultivando minha coleção de plantas, orquídeas delicadas, lírios da paz temperamentais e meu orgulho e alegria, uma rara ave do paraíso que acabará de começar a florescer. Cada planta precisava de cuidados específicos, e eu não suportava a ideia de voltar para casa e encontrá-las mortas. Depois de considerar minhas opções, engoli meu orgulho e fui até a casa da minha mãe. Não tínhamos conversado muito desde o incidente da inauguração, mas eu sabia que ela tinha talento para jardinagem. Felizmente, ela estava sozinha quando cheguei. Amora, ela pareceu surpresa ao me ver na porta. "Está tudo bem?" "Eu preciso de um favor", disse, seguindo-a até a cozinha. "Vou ficar fora por alguns meses a trabalho. Você poderia cuidar da minha casa? Principalmente das plantas. Elas precisam de rega e cuidados regulares." O rosto de minha mãe se iluminou. "Claro, você sabe o quanto eu amo jardinagem." Entreguei a ela as chaves extras, junto com instruções detalhadas de cuidados para cada planta. Os meses seguintes foram intensos, mas gratificantes. Jornadas de 16 horas trabalhando com equipes em vários fusos horários, mas o projeto estava indo bem. Eu ligava para minha mãe toda semana para checar como estavam as coisas. "Está tudo bem", ela dizia. "Suas plantas estão prosperando. Não se preocupe tanto, concentre-se no trabalho." Eu deveria ter notado como ela sempre parecia estar na minha casa quando eu ligava, não importava a hora. Eu deveria ter percebido sons de fundo, pratos batendo, TV ligada, coisas que não deveriam estar lá se ela estivesse apenas parando para regar as plantas. Mas eu estava muito absorta no trabalho para notar esses sinais. Finalmente, após 4 meses, o projeto foi concluído com sucesso. Peguei um voo tarde para casa, exausta, mas orgulhosa do que havia realizado. O Uber me deixou na minha casa pouco depois da meia-noite. Tudo que eu conseguia pensar era em um banho quente e na minha própria cama. Inseri minha chave na fechadura. Ela não girava. Tentei de novo, com mais cuidado desta vez. Nada. A chave, que antes funcionava perfeitamente, de repente não encaixava mais. "Que diabos?", murmurei, tentando mais uma vez. Foi então que ouvi passos dentro da minha casa. Minha casa, movendo-se como se pertencessem ali. Meu coração disparou enquanto eu pegava o telefone, com os dedos pairando sobre o número da polícia. Antes que eu pudesse discar, a porta se abriu. E ali, parada na entrada, usando pijamas como se fosse dona do lugar, estava Brianna. Seu cabelo loiro estava preso em um coque bagunçado, e ela teve a audácia de parecer incomodada com a minha presença. "O que você está fazendo aqui?", consegui dizer em um sussurro, meu cérebro lutando para processar o que estava vendo. "O que eu estou fazendo aqui?", o sorriso de Brianna era presunçoso. "Morando, é claro. Estou aqui há semanas. Papai me ajudou a me mudar enquanto você estava fora, brincando de empresária importante." Fiquei ali, parada, com minha mala ainda na mão, tentando assimilar suas palavras. O cansaço do voo desapareceu, substituído por uma onda de raiva. "Essa é a minha casa", eu disse, entre dentes cerrados. "Saia agora." Brianna se encostou no batente da porta e começou a examinar as unhas cuidadosamente feitas. "Ah, isso não vai acontecer. Estou bem confortável aqui. O banheiro da suíte principal tem uma pressão de água incrível. Aliás, saia da minha casa." Cada palavra saiu cortante como uma lâmina. A resposta de Brianna foi rir. Sim, ela riu. E, então, bateu a porta na minha cara. Ouvi o som da tranca sendo girada, seguido pelos passos dela se afastando. Fiquei ali, na minha própria varanda, cercada pela minha bagagem, tremendo de raiva. As luzes do jardim que eu mesma havia instalado iluminavam os canteiros de flores que planejei com tanto cuidado. Pela janela, consegui ver minha sala de estar. Mas não era mais minha sala de estar. A jaqueta de Brianna estava jogada sobre o meu sofá, seus sapatos espalhados pelo chão de madeira. Minha mão tremia enquanto eu pegava o telefone e ligava para minha mãe.
Ela atendeu no terceiro toque, com a voz grogue. Amora, o que foi? O que foi? Quase gritei. Acabei de chegar em casa e encontrei a Briana morando na minha casa. Ela disse que está aqui há semanas. Mande ela sair agora ou eu vou chamar a polícia. Não, não chame a polícia. A voz da minha mãe passou de sonolenta para alarmada. Estamos indo para aí. Só espere. Onde mais eu deveria ir? Retruquei, irritada. Estou trancada do lado de fora da minha própria casa. Os próximos 30 minutos foram os mais longos da minha vida. Eu andava de um lado para o outro na varanda, olhando as luzes das casas vizinhas se acenderem. O que será que eles estavam pensando ao me ver ali no meio da noite? Alguns carros passaram devagar, provavelmente se perguntando se deviam chamar a polícia. Finalmente, o carro da minha mãe chegou, com Francis ao volante. Eles desceram apressados, ainda de pijama sob os casacos. O que está acontecendo? Exigi, confrontando minha mãe. Por que a Briana tem as chaves da minha casa? Por que você deixou ela morar aqui? Minha mãe, ao menos, teve a decência de parecer desconfortável. Amora, querida, a Briana precisava de um lugar para ficar. O contrato dela acabou, e ela não podia pagar o aumento do aluguel. Sua casa estava só, parada, vazia. Parada, vazia? É minha casa. Você não tinha direito algum. Ela precisava de um lugar para morar, minha mãe respondeu, como se isso justificasse tudo. Sua casa é muito grande para uma pessoa só, de qualquer forma. Nós achamos que... Nós? Eu a cortei. Não existe o nós quando se trata da minha casa. Você deveria ter regado as minhas plantas, não colocado sua enteada para morar aqui. Eu observei o rosto da minha mãe, esperando algum sinal de que ela entendia como havia traído completamente a minha confiança. Mas, em vez disso, ela ficou ali, inventando desculpas para o imperdoável. Francis deu um passo à frente, estufando o peito como fazia quando eu tinha 16 anos. Olha, não tinha motivo para te contar que Briana ia se mudar. Você só teria dito não. Claro que eu teria dito não, quase gritei. É minha casa. E agora eu nem posso entrar nela. As fechaduras precisavam ser trocadas, de qualquer forma, disse ele, fazendo um gesto com a mão, como se não fosse nada. Fiz um favor para você. Eu o encarei, incrédula. Você sabe que isso é ilegal, né? Não pode simplesmente trocar as fechaduras da propriedade de outra pessoa. Legal, ilegal, ele zombou. Já está feito. Briana precisa de um lugar para ficar, e essa casa é muito grande só para você. Tire ela daqui, eu disse, com a minha voz caindo para um tom perigoso. Tire ela agora, ou eu vou chamar a polícia. O rosto de Francis se contorceu em um sorriso familiar, aquele mesmo sorriso que ele exibia quando eu era adolescente, o que dizia que ele sabia que ia vencer. Você não vai fazer isso, Amora. Minha mãe deu um passo à frente, torcendo as mãos. Se você chamar a polícia, acabou. Eu não vou mais falar com você. É isso que você quer? Destruir essa família completamente? Eu ri, um som amargo e cheio de rancor. Essa família? Você quer dizer a mesma que deixou seu marido tomar ilegalmente minha casa? Em vez de responderem, eles se viraram e entraram na minha casa, me deixando ali, parada com minha bagagem. A porta se fechou atrás deles com um clique definitivo. Minhas mãos já não tremiam mais quando tirei o telefone do bolso. Não havia mais hesitação, nem tentativas de manter a paz. Polícia, qual é a emergência? Preciso relatar uma ocupação ilegal. Alguém trocou as fechaduras da minha casa e se mudou para lá sem a minha permissão. 20 minutos depois, 2 viaturas da polícia chegaram, com as luzes piscando. Os vizinhos estavam definitivamente acordados agora, espiando por trás de suas cortinas enquanto eu explicava a situação aos oficiais Haroldo e Dias. Você é a proprietária legal? Perguntou o oficial Haroldo. Eu mostrei os registros da propriedade no meu celular. Sim, tenho toda a documentação. Estive fora a trabalho e dei uma chave para minha mãe regar minhas plantas.
Em vez disso, eles colocaram minha meia-irmã para morar aqui e trocaram todas as fechaduras. O oficial Dias tocou a campainha. Houve uma longa pausa, sons de passos do outro lado. Finalmente, a porta se abriu. Lá estavam minha mãe, Francis e Brianna, tentando parecer confiantes, mas falhando miseravelmente. Boa noite, disse o oficial Haroldo. Precisamos ver uma identificação e prova de residência de todos. Houve um mal-entendido, disse Francis, com a voz oleosa e suave. Amora deu permissão para Brianna ficar aqui. Elas tiveram um desentendimento, e agora ela está tentando causar problemas. Isso é mentira, cortei, irritada. Eu nunca dei permissão. Eles se aproveitaram enquanto eu estava fora trabalho. Quando perguntei sobre as fechaduras, admitiram que as trocaram sem o meu conhecimento. As fechaduras antigas estavam defeituosas, começou Francis. Então, vocês reconhecem que trocaram as fechaduras sem a permissão do proprietário, interrompeu o oficial Dias, anotando. Brianna deu um passo à frente, sua arrogância de antes substituída pelo medo. Papai disse que ficaria tudo bem. Ele disse que Amora não se importaria depois de se acostumar com a ideia. Senhor, trocar as fechaduras em propriedade alheia e ocupar a casa sem permissão configura entrada ilegal, disse o oficial Haroldo, olhando diretamente para Francis. Vamos ter que levá-lo, e a sua filha, para a delegacia. Eu observei em silêncio enquanto os oficiais os conduziam até o carro da patrulha. Brianna parecia menor, de algum modo mais jovem, como aquela menina de 10 anos que havia entrado na minha vida pela primeira vez. O rosto de Francis estava roxo de raiva, mas, pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Minha mãe ficou na varanda, tremendo, enquanto o carro da patrulha se afastava. Ela se virou para mim com um ódio nos olhos que quase me fez dar um passo para trás. A partir de hoje, disse ela, com a voz trêmula, você não é mais minha filha. Como você pode fazer isso com sua própria família? Senti-me estranhamente calma, olhando para ela, essa mulher que sempre escolheu todo mundo, menos eu, nos últimos 12 anos. Mãe, disse baixinho, você deixou claro há muito tempo que eles eram sua verdadeira família. No dia em que a Brianna destruiu minha pesquisa e você ficou em silêncio. No dia em que o Francis me xingou e você olhou para o outro lado. Cada vez que você me pediu para ser a pessoa maior enquanto eles me tratavam como lixo, você os escolheu, repetidamente. Ela abriu a boca para argumentar, mas a fechou novamente, sem dizer mais nada. Caminhou até o carro e foi embora. Passei o resto da noite sentada na minha sala, rodeada pelas coisas da Brianna, roupas de grife jogadas sobre meus móveis, suas fotos coladas na minha geladeira, seus produtos de higiene pessoal espalhados pelo meu banheiro. De manhã, chamei um chaveiro e troquei todas as fechaduras da casa. A polícia ligou mais tarde naquele dia, querendo saber se eu iria registrar queixa. Não, respondi, após uma longa pausa. Apenas certifiquem-se de que eles entendem que não podem mais pisar na minha propriedade. Contratei uma empresa de limpeza para embalar as coisas da Brianna e entregá-las na casa da minha mãe. Depois, passei o fim de semana limpando cada centímetro da minha casa, apagando todas as marcas da presença deles. A maioria das minhas plantas havia morrido por negligência. Até a ave do paraíso estava marrom e murcha. Joguei todas fora e comecei do zero. Isso foi há 3 meses. Minha mãe tentou me ligar uma vez, mas não atendi. Francis enviou um e-mail ameaçando me processar por causa do sofrimento emocional da Brianna, e eu encaminhei para o meu advogado, sem responder. Brianna postou algumas mensagens vagas nas redes sociais sobre pessoas tóxicas. Ela que se faz de vítima, mas eu bloqueei as contas dela na semana passada. Na última semana, encontrei a tia Maria no supermercado. Ela tentou me dizer que minha mãe estava sofrendo com o nosso distanciamento, que eu deveria tentar entrar em contato, tentar fazer as pazes. Algumas pontes, eu disse a ela, precisam ficar queimadas. Estou dormindo melhor ultimamente. Minhas novas plantas estão prosperando sob a luz do sol que entra pelas minhas janelas. Meu pai e minha avó ligam regularmente de Havaí e estou planejando visitá-los no próximo mês.
Às vezes, me pego pegando o telefone para ligar para minha mãe, mais por hábito do que qualquer outra coisa, mas então me lembro daquela noite na minha varanda, trancada do lado de fora da minha própria casa, e a vontade passa. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!